A Argentina, comandada pelo Lionel Messi, levantou a taça de campeão mundial lá no Catar, depois de vencer a França na grande decisão. E se você perdeu alguma partida dos hermanos nessa Copa do Mundo, ou mesmo gostaria de relembrar a trajetória dos hermanos jogo a jogo, esse vídeo é pra você. Então já te peço, deixa aquele like maneiro, por favor, e também já te convido, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal e ative o sino das notificações. Não se esqueça não, como bom amante do futebol, eu consegui assistir a todas as partidas dessa Copa do Mundo, e por isso eu consegui resumir todas elas em formato shorts, ao menos de 1 minuto. Então eu fiz esse compilado aqui e espero que vocês gostem. Então, sem perder muito tempo, vamos lá, porque o início para eles foi bem esquisito. Pintou a primeira zebra dessa Copa no Catar. 32 anos depois, a Argentina voltou a perder uma estreia do Mundial. A seleção de Messi foi vítima da esforçada Arábia Saudita. Com essa derrota totalmente inesperada, os hermanos se complicaram de vez. Agora terão que derrotar o México e a Polônia nas próximas rodadas. Adversários que são bem melhores do que o de hoje. Por outro lado, é importante elogiar a garra dos sauditas, que apesar de saírem atrás no placar por causa do gol de pênalti do Messi, eles viraram com gols de Al-Shehri e do camisa 10 Al-Dawsari e conseguiram sua 4ª vitória na história dessa competição. Sem dúvida, essa foi a mais importante de todas. Agora, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia e a Argentina tem pela frente o México. Os dois jogos serão nesse próximo sábado, dia 26. Então, depois dessa derrota surpreendente, eles só tinham uma escolha. A vitória em cima do México era algo inegociável. Foi aí que apareceu uma baita revelação dessa Copa do Mundo, o Enzo Fernandez. Esse foi o jogo mais dramático do dia. A derrota para a Arábia Saudita na estreia colocou a Argentina numa situação de vida ou morte hoje. Só a vitória interessava hoje para os hermanos contra o México. Por isso mesmo, o árbitro italiano teve trabalho para controlar os ânimos. A vontade em excesso dos atletas poderia resultar num jogo violento e não tinha aliviado nas bolas divididas não. A seleção do Lionel Scaloni depositava toda a esperança no Lionel Messi, mas parecia que hoje não era o dia dele. O principal jogador argentino estava errando tudo, inclusive até passes mais fáceis, laterais. Já o Lautaro Martínez, coitado, corria de um lado para o outro perdido, sem falar nos outros jogadores argentinos, como o próprio Di Maria. Mas foi justamente dele que saiu o passe para o Messi, lá no meio da área, a abrir o placar. E a genialidade falou mais alto. E esse gol colocou fogo no jogo. Foi daí que entrou em campo um rapaz chamado Enzo Fernandez. E foi dos pés dele que saiu o gol que decretou a vitória deles por 2-0. E dessa maneira está tudo em aberto nesse grupo C. Contra a Polônia, os hermanos deixaram bem claro que dali para frente a postura seria outra. E eles pressionaram os poloneses praticamente os 90 minutos. E com essa vitória garantiram a vaga para as oitavas de final na primeira colocação do grupo C. Essa foi a melhor apresentação da seleção da Argentina nessa Copa do Mundo no Catar. O que se viu foi um amplo domínio dos hermanos, que trocavam passes com a maior facilidade dentro da área da Polônia. Em uma dessas jogadas perigosas, o goleirão Szczęsny fez uma bobagem tremenda, meteu a mão na cara do Messi e depois de revisar o VAR, o árbitro foi lá e marcou o pênalti. Só que o goleirão polonês estava tão confiante que ele foi lá e defendeu a cobrança do Messi, dando assim um grande alívio para os seus companheiros. Daí então o McAllister pegou na orelha da bola, chutou errado e assim acabou enganando o paredão. E alguns minutos depois o Julián Álvares estava lá para causar a maior preocupação na Polônia. Tudo isso porque na outra partida do grupo, o México já estava vencendo a Arábia Saudita por 2-0. E mais um gol dos mexicanos, ou mais um dos argentinos, ou até um cartão amarelo tiraria essa vaga das mãos dos polacos. E toda essa tensão durou até o apito final, quando eles ficaram sabendo que a classificação veio pelo saldo de gols. Na fase oitavas de final se esperavam a Dinamarca, mas veio a Austrália. Ainda assim, os argentinos correram riscos desnecessários e a vitória foi assim. A seleção comandada pelo Lionel Messi abafou os australianos por todo o primeiro tempo e boa parte do segundo também. Mesmo assim, foram para o intervalo com uma vantagem de apenas 1-0, com gol do próprio camisa 10. O estilo de jogar futebol dos australianos é pouco convencional. Por isso, a maior preocupação dos argentinos antes do início da partida eram com as jogadas aéreas. Mas antes que eles ficassem realmente preocupados, Julián Álvares foi lá e fez o segundo. A boa vantagem no placar e o controle total da posse de bola fez parecer que tudo já estava bem resolvido. Foi aí que em um chute despretensioso do jogador australiano, a bola desviou no Enzo Fernandez e foi parar lá no fundo da rede.
E a verdade é que esse gol deu uma enorme esperança para os cangurus. E apesar de toda a limitação técnica, eles partiram para cima. Laterais começaram a ser cobrados direto para dentro da área argentina. E àquela altura os zagueiros, todos eles viraram centroavante. E se durante os 90 minutos a esperança era o Messi, no último lance o herói foi o Emiliano Martínez. Nas quartas de final, um jogo maluco contra a Holanda. Aconteceu praticamente tudo que tinha para acontecer, antecipando assim o que seria a grande final contra a França. Os hermanos jogaram o jogo da vida contra a Holanda e se deram bem. Durante grande parte dos 90 minutos, tudo estava sob controle, com gols do Molina e do Messi. A torcida não parava de cantar nas arquibancadas e a contagem regressiva para o confronto contra a Croácia já tinha começado. Foi aí que o Van Gaal colocou em campo o grandalhão Weghorst e a partir daí tudo mudou. Primeiro com um gol, que mais parecia o gol de honra, mas na verdade ele colocou o fogo no jogo. Os argentinos, pilhados e com medo, apelaram para a tradicional catimba e transformaram o final do jogo em clima de Libertadores. Mas no último lance da partida apareceu uma oportunidade de ouro para a Laranja Mecânica. Uma falta bem próxima da área que a maioria dos jogadores encheriam o pé na bola. Mas os caras fizeram isso aí, ó. Por fim, depois de um 2-2 no tempo normal, uma prorrogação que a Argentina dominou. Então, nas cobranças de pênalti, apareceu o herói Emiliano Martínez, que estava inspirado e ajudou a sua seleção com 2 defesas. Já embalada, a Argentina precisava de uma vitória um pouco mais convincente e ela veio num momento muito crucial. Pela frente, a Croácia, que tinha acabado de eliminar o Brasil e queria chegar à segunda final de Copa consecutiva, mas não foi possível. Pela 6ª vez na história, a seleção argentina vai disputar uma final de Copa do Mundo. E apesar do péssimo resultado na estreia, com derrota para a Arábia Saudita, os hermanos foram se ajeitando e conseguiram convencer muita gente que não apostaria nem um centavo nessa seleção. E essa vitória por 3-0 em cima da Croácia na semifinal fez eles chegarem nessa grande final confiantes. E em campo, nota 10 para o camisa 10. Na verdade, os dois camisa 10. Luka Modric do lado croata e o Lionel Messi comandaram suas equipes durante a competição. E nessa partida especial, Messi foi protagonista, fora os recordes. O cara chegou ao topo e igualou agora o Lothar Matthäus, alemão, em número de partidas disputadas nessa competição. E com o gol de pênalti que fez hoje, ultrapassou o Batistuta e agora se tornou o maior artilheiro argentino na história dessa competição. Messi participou também do segundo e do terceiro gol argentino, que foram marcados pelo Julián Álvares. E o sonho do Tri pode virar realidade no domingo, ou contra a França ou contra Marrocos. E finalmente chegamos à grande final da Copa do Mundo 2022. E esse jogo épico foi digno de uma final. Bom para nós que adoramos o futebol. E bom também para a Argentina, que sagrou-se tricampeã mundial. Uma final de Copa do Mundo para entrar na história. A Argentina e França protagonizaram a maior decisão de todas lá no Catar. Pelo menos daquelas que eu assisti. E o que estava em jogo era o tricampeonato mundial para essas duas. No caso da França era repetir o feito de Brasil e Itália e levantar a taça 2 vezes consecutivas. Para isso, os Blues contavam com seu ótimo elenco, especialmente com Kylian Mbappé. Utilizando desse talento foi que o craque francês igualou o feito do inglês Rust, que lá na final da Copa de 66 marcou até um hat-trick. Pelos argentinos, além da velha catimba, eles também contaram com seu herói máximo, Lionel Messi. Ele foi responsável pelo primeiro gol da partida de pênalti e também pelo terceiro, lá na prorrogação. Por pouco, essa partida não supera o número de gols daquela final lá de 58, mas em termos de emoção, essa está sendo considerada por muitos como a mais épica de todas. Nós que somos amantes do futebol só temos que agradecer a esse espetáculo, que terminou com um final feliz para a Argentina.